Presidente, obrigada, primeiramente, pela entrevista. Agradeço a sua disponibilidade e seu tempo. Vamos começar por um assunto, o senhor já falou muito sobre isso, mas não tem como não lhe questionar sobre esse último embate entre poderes, legislativo e judiciário. Tem gente que chama de tensionamento, de uma reação e até mesmo de uma crise estabelecida entre os poderes. Qual seria, na sua avaliação, uma definição mais justa para esse momento da relação? Busca de convergência. Não há crise, nós não vamos promover embates e retaliações, absolutamente. Esperamos que o mesmo seja o sentimento dos demais poderes. Nós temos que buscar, no momento em que consolidamos a democracia, um equilíbrio entre os poderes. A Constituição Federal é o manual e o caminho para nós definirmos isso. A Constituição define a existência, a organização e as atribuições do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. A concepção das leis do país, a definição dos comandos constitucionais, ela é por legitimidade e atribuição do Poder Legislativo. Uma razão muito simples. O Poder Executivo tem a sua representação através do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, que são eleitos. E os ministros são escolhidos, os cargos do governo são escolhidos pelo Presidente. O Poder Judiciário é composto por ministros, no caso da Alta Corte do Supremo Tribunal Federal, por ministros indicados pelo Presidente e sabatinados no Senado. Agora, o Legislativo é formado por 594 parlamentares votados diretamente pelo povo. Então, a essência do que é a vontade popular, e que todo poder emana do povo é uma premissa que nós temos que considerar, ela é do Legislativo. Portanto, as grandes definições nacionais, para onde o Brasil deve se encaminhar, é um papel muito genuíno do Poder Legislativo, e é isso que nós defendemos, prerrogativas do Poder Legislativo, a definição das grandes questões nacionais no âmbito do Congresso Nacional, sem desconhecer, obviamente, as atribuições e os limites dos outros poderes. Presidente, o Supremo tem tratado de questões sensíveis que talvez não sejam bem vistas dentro do Legislativo, que são as chamadas pautas de costumes. A gente, quando conversa com vocês ali nos bastidores, entende que não há ainda um ambiente propício para colocar em discussão esse tipo de pauta. Mas o senhor enxerga, num curto horizonte, algum caminho para que essas pautas, que também são pautas sociais, sejam levadas para discussão dentro do Congresso Nacional? É preciso ter compreensão que o Congresso Nacional tem a obrigação de legislar. E nos últimos 10 anos legislou em diversas matérias, com inúmeros marcos legislativos, onde se fala, por exemplo, do direito das mulheres. A Lei Maria da Penha foi compreendida no Congresso Nacional. Quando se fala do direito dos negros e afrodescendentes, nós temos inúmeras disposições constitucionais ilegais de defesa e do combate à defesa da população afrodescendente e de combate ao racismo. Quando se fala de juventude de crianças, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente concebido no Congresso Nacional. Então nós não deixamos de legislar. Quando há algum tipo de opção de não se deliberar sobre um determinado tema e fazer prevalecer a lei atual, essa também é uma forma de posição política do Congresso Nacional. Quando se fala, por exemplo, da questão de drogas e descriminalização do porte para uso de drogas. Essa é uma decisão que cabe ao Legislativo. E se o Legislativo não deliberou pela descriminalização do porte de drogas, é porque a opção dele foi fazer valer a lei atual que define um tipo penal, ainda que mais brando, para o porte de drogas para uso pessoal. Então, essa dinâmica do Congresso Nacional deve ser respeitada por todos, nessa compreensão de que cabe ao Congresso Nacional essa definição política. Presidente, há uma interpretação também dentro do Senado, sobretudo, até mesmo no seu entorno, de que quando o senhor se posiciona nessa divergência ocasional, né, com o Judiciário, o senhor também sinaliza para dentro, para a oposição. O senhor está fazendo um gesto para a oposição também? Eu estou cumprindo a minha obrigação de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, chefe de um poder que precisa, por comando constitucional, zelar pela sua prerrogativa legislativa. Eu não posso me omitir nisso. Eu, na verdade, busco sintetizar e equilibrar as diversas e plurais forças que existem no Senado Federal e no Congresso Nacional, nos mais variados sentidos, e buscar externar o que é a vontade da maioria. Então, esse meu papel não é um papel simples, não é uma sinalização para um grupo A, um grupo B, ou para a oposição, ou para a situação.
é, na verdade, extrair o que é o sentimento do Congresso Nacional em relação a diversos temas e poder ser o porta-voz disso como presidente da casa que sou. Então não há nenhuma intenção que não seja de zelar pelas prerrogativas parlamentares e fazer prevalecer o que é realmente legítimo. Nós fomos votados pelo povo brasileiro, nós fomos escolhidos pelo povo brasileiro, nós nos submetemos ao crivo da população de 4 em 4 anos em eleições periódicas e precisamos sintetizar o que é a vontade popular. Então é esse o nosso caminho, é essa a nossa busca, obviamente com respeito aos demais poderes, mas deixando muito claro que o papel de legislar sobre todas essas questões que nós estamos tratando é do Congresso Nacional, é do Poder Legislativo. Eu quero entrar um pouquinho na pauta do Senado, mas antes gostaria de entender em que momento se dá a relação com a Câmara dos Deputados, com quem o Senado divergiu também no início do ano, teve algum tipo de atrito em relação ao andamento das medidas provisórias. Essa discussão foi sanada ou ainda está em curso? Por ser uma casa política, por ser uma casa de representação popular, tanto Senado e Câmara, ora convergem, ora divergem. Um ponto de divergência foi a tramitação das medidas provisórias no início do ano. O Senado Federal teve uma compreensão unânime de que, se tratando de medida provisória em matérias que recomendam relevância e urgência e, obviamente, podem ser sujeitas à medida provisória, é preciso ter uma comissão mista de senadores e deputados para poder avaliar essa medida provisória. A Câmara dos Deputados entendeu de modo diverso, pretendeu algum tipo de modificação constitucional, de modificação no rito dessas medidas provisórias, houve um ponto de divergência. De qualquer modo, a obrigação pública, o espírito público do Congresso Nacional como um todo permitiu a aprovação de medidas provisórias de reestruturação do governo, dos ministérios, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, recentemente de crédito extraordinário. Então, obviamente, nós estamos andando com as medidas provisórias. Mas houve, de fato, uma posição da Câmara que impôs ao governo federal o encaminhamento, ao invés de medidas provisórias, de projetos de lei com urgência constitucional, e que tem acontecido, algo também que nós também não vamos negar, porque é constitucional o encaminhamento de projeto de lei, e o importante é que nós possamos dar andamento a todas essas medidas legislativas, seja como medida provisória, seja como projeto de lei. A sociedade não pode ser penalizada por eventual divergência de entendimento entre Câmara e Senado. Falando sobre a pauta do Senado, vocês têm agora uma importante missão, que é aprovar a reforma tributária, está na iminência disso acontecer. O Eduardo Braga disse que em novembro, relator, né, da medida, provavelmente a reforma tributária sairá. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o ambiente político, né, porque na Câmara dos Deputados eles conseguiram avançar rapidamente com uma pauta que demorou mais de 30 anos para andar. O Senado Federal vai seguir nesse rito, vai, de fato, aprovar ambiente para isso, porque algumas arestas ainda precisam ser aparadas. Mas o senhor acredita que o Senado vai entregar a reforma tributária? Eu acredito, confio nisso. O trabalho do senador Eduardo Braga tem sido um trabalho muito constante em favor disso, uma programação já definida de apresentação do seu parecer no final desse mês de outubro. Obviamente que haverá pedido de vista e nós vamos ter todo o tempo necessário para poder examinar o parecer do senador Eduardo Braga. Tanto os membros da CCJ como os demais senadores da República e senadoras terem a oportunidade de apresentar suas emendas e suas sugestões ao texto. Então nós vamos ter aquilo que é mais democrático de um parlamento, a oportunidade que a maioria possa decidir qual a reforma tributária que nós devemos entregar. Pode ser integralmente a que a Câmara fez, pode ser com modificações, isso é um exercício da maioria que certamente será feito pelo Senado nos próximos dias. Outros assuntos que estão em discussão, PEC dos militares, essas propostas que dizem respeito ao Supremo Tribunal Federal, elas vão avançar no plenário esse ano ainda? A intenção, primeiro, é deixar muito claro que não há uma perspectiva do Senado de iniciar uma reforma do Estado, uma reforma dos poderes a partir do Judiciário, absolutamente. Nós temos a compreensão de que coisas que não andam bem precisam ser mudadas. Isso se atribui, inclusive, ao Poder Legislativo e à política. Por temas como o fim da reeleição, a coincidência de mandatos, a nova legislação eleitoral, a própria anistia que se pretende fazer a partidos políticos, tudo isso tem que ser muito bem refletido, muito bem pensado, como deve ser muito bem pensado também as regras de orçamento. A partir do momento que nós tivermos uma reforma tributária, é urgente deliberar sobre o tamanho do Estado brasileiro e a qualidade do gasto público, haja vista que a reforma tributária é para arrecadação e nós vamos destinar o recurso, é melhor que se destine da melhor forma possível. E esses temas relativos ao Poder Judiciário são absolutamente honestos.
de propostas que já vêm tramitando já há algum tempo, que outros países adotam, que os próprios ministros do Supremo, inclusive ex-ministros, já defenderam em algum momento, que é o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, a elevação da idade mínima para ingresso na Suprema Corte, uma disciplina maior em relação às decisões monocráticas. É muito importante que a manifestação de poder, que dá a palavra final a conflitos jurídicos e sociais pelo Poder Judiciário, se dê através de sua colegialidade, ou seja o pleno do Supremo Tribunal Federal que decida aquele precedente, aquela jurisprudência, e não uma decisão monocrática sobre a qual pode haver um alongamento de uma definição que gera insegurança jurídica. Então, o que nós estamos deliberando e discutindo não é uma retaliação, como é no caso de uma pretensão de um impeachment sem nenhuma justa causa, ou uma revisão das decisões do Supremo pelo Congresso Nacional. Absolutamente, são medidas honestas, medidas já discutidas, adotadas em outros países, e que serão debatidas exaustivamente até uma definição do Parlamento, que é o foro próprio de se definir isso. Excelente. Vou finalizar a nossa entrevista voltando para a política e olhando para a eleição. Sei que vocês sempre falam, falta tempo ainda, mas a gente precisa perguntar, o seu nome está sendo aventado para o governo do estado de Minas Gerais. O senhor será candidato ou tem a intenção de ser candidato? Hoje eu não tenho nenhuma definição em relação a isso, nenhum tipo de perspectiva. Mas não descarta? Desse futuro político, eu tenho um compromisso, nesse momento, um compromisso muito sério. Ser presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, no momento em que nós tivemos uma pandemia, um déficit educacional fruto da pandemia, um negacionismo enorme, uma divisão da sociedade brasileira, um aumento constante da violência no Brasil, nós temos que ter uma responsabilidade com aquilo que nós fazemos nesse instante. Se eu me permitir qualquer tipo de perspectiva eleitoral ou adotar os meus procedimentos e as minhas decisões de agora, com esse objetivo eleitoral, eu vou estar traindo a mim mesmo. Eu não me permito fazer isso, ainda que eu considere nem mais me disputar eleição, que é algo, inclusive, que eu considero verdadeiramente, que é cumprir a minha missão na presidência do Senado e o meu restante mandato como senador, e eventualmente não disputar a eleição. Todas essas alternativas são postas, então é algo que eu vou refletir no momento breve. Mas nesse momento o que eu penso é qual a contribuição eu posso fazer para o meu país. O fim da reeleição é uma medida possível, a coincidência de eleições para nós acabarmos com esse estado eleitoral permanente no Brasil, uma melhor disciplina do gasto público após uma reforma tributária que eu espero muito que a gente possa entregar para a sociedade, o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário cada vez mais valorizados e respeitados pela sociedade. Eu busco verdadeiramente isso e definitivamente não vou pautar nenhuma das decisões pela popularidade. Se eu assim o fizesse, talvez tomasse decisões muito ruins e populistas para poder angariar like de rede social, mas eu não pretendo fazer isso, pretendo cumprir de forma muito republicana o meu mandato como presidente do Senado. Presidente, esse legado vai ficar para um sucessor. Seria ele o senador Davi Alcolumbre? Será o que a maioria do Senado Federal... Quem o senhor apoia? Seja, né? O senador Davi Alcolumbre tem o histórico de ter sido presidente do Senado, foi um bom presidente do Senado num momento de muita dificuldade do Brasil, inclusive na pandemia, no governo Bolsonaro, com muitas dificuldades, inclusive, relacionadas a essa dificuldade institucional, sobretudo do Executivo com o Judiciário. Então, foi um bom presidente do Senado e, eventualmente, no momento certo, é preciso se definir quais são as candidaturas. E sendo, obviamente, o senador Davi Alcolumbre, será uma candidatura muito aplaudida por vários do Senado Federal, inclusive por mim. Obrigada, presidente. Espaço aberto. Até uma próxima. Muito obrigado.